convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o seu capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos dar sequência, então, às nossas meditações em série, nessa carta. Mudando um pouco a nossa dinâmica habitual, nós vamos fazer já a leitura do texto, tá certo? Nós não costumamos fazer de início, mas eu quero já apresentar o texto a vocês, que foi o mesmo texto que nós lemos agora há pouco na nossa liturgia. Portanto, acompanhe a leitura comigo, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, seus últimos versos, sua última perícope, que compreende o verso 13 até o verso 18. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim, acompanhe atentamente. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes no que se refere àqueles que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os outros, aqueles que não têm nenhuma esperança. Pois, se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira Deus, mediante Jesus, vai trazer em sua companhia aqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, aqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor, de maneira nenhuma vamos preceder aqueles que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. E os mortos crentes em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E dessa maneira estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Meus queridos irmãos, como nós bem sabemos, eu disse aqui desde a introdução da carta, da primeira devocional nossa, Paulo, Timóteo e Silas, ou Silvano, passaram pouco tempo na cidade de Tessalônica antes de serem expulsos de lá. Pouco tempo. Ainda assim, como nós vimos, deu tempo sim de iniciar o trabalho e começar a igreja de Cristo naquela cidade. Uma igreja que vimos nas primeiras devocionais se destacou em relação a muitas virtudes, tornando-se inclusive um padrão, um modelo para as outras igrejas mais antigas. Entretanto, em razão do pouco tempo ali dos missionários naquela igreja, a igreja ficou com uma espécie de déficit doutrinário. Algumas deficiências doutrinárias permaneceram na igreja. Veja, era uma igreja que havia sido instruída a respeito da segunda vinda de Cristo. Eles sabiam da segunda vinda de Cristo. Eles sabiam que na segunda vinda de Cristo, o Senhor julgaria os homens e arrebataria a sua igreja. Tudo isso a igreja tinha compreensão. Mas era uma igreja que não tinha sabedoria, ou seja, não tinha ainda conhecimento sobre como isso se daria em detalhes. Mesmo sabendo de tudo isso, é uma igreja que não tinha toda a compreensão a respeito de como esses fatos ocorreriam. Uma vez que Timóteo, então, volta de Tessalônica com as informações a respeito da igreja, ele diz exatamente a Paulo as carências doutrinárias dessa igreja. Então veja, aparentemente havia uma expectativa muito negativa a respeito dos crentes que já haviam morrido. Muito negativo. Eles ficavam a perguntar a si mesmos o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo com os nossos irmãos que já partiram, que já morreram. Aí você diz assim, mas pastor, isso é uma coisa tão simples.
para nós e não para eles naquele nível. Hoje nós temos as informações e as teremos ainda mais nessa noite, baseado no texto que acabamos de ler. Mas os irmãos de Tessalônica, eles não tinham essa compreensão. Dá para conseguir imaginar o que se passava na cabeça daqueles irmãos? Meu Deus! E se Jesus voltar, o que vai acontecer com os nossos irmãos em Cristo que já partiram? E se eu morrer e ele voltar? Será que ele não vai levar apenas os vivos juntamente com ele? Será que ele não vai reinar apenas com aqueles que estiverem vivos nesse momento? Eles não tinham compreensão dessas coisas. Eles não tinham compreensão disso. Veja, a ignorância, ela não gera apenas a heresia. A ignorância também gera o medo, a ansiedade e a tristeza. A ressurreição, o lenitivo da alma, é o tema da nossa 10ª devocional nessa carta. A ressurreição, o descanso, o lenitivo da alma, é o tema da reflexão de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, abranda nosso coração essa noite e nesse instante, para que possamos juntos meditar em Tua palavra santa e entendermos as Tuas verdades sobre esse tema que nos é tão caro. Nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor aqueça nosso coração com essas informações tão preciosas. Nós rogamos que Teu Espírito fale a nossa alma. Que oramos assim, agradecidos pela oportunidade que temos nesse instante de meditar em Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo o início do texto, verso 13. Ele começa dizendo assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Perceba que Paulo estava extremamente preocupado com a ignorância, a falta de conhecimento daquela igreja a respeito desse tema. E você compreende que Paulo está usando o termo dormir aqui como eufemismo. Ele está se referindo à morte. Fica muito claro na compreensão do texto como um todo, não é? Ele está se referindo à morte. Paulo sabe que esse tema, o tema morte, é um tema que nos traz muita tristeza. Muita tristeza. Se nesse instante eu fizesse com você um exercício de parar para pensar sobre os nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, pessoas a quem amamos que já partiram, eu tenho certeza que eu extraria lágrimas de muitos de nós aqui. É um tema que nos traz tristeza. Paulo sabe disso. Veja o verso 13 na íntegra. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ao mesmo tempo que Paulo está dizendo aqui, que reconhece, inclusive, que esse é um tema que traz tristeza ao coração do homem, Paulo faz um contraste, uma comparação. Você percebeu isso no texto? Veja novamente, ele diz, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que é que Paulo está dizendo? Vocês não podem ser como aqueles que não têm esperança. Vocês são gregos que se converteram e precisam entender agora que não podem pensar sobre esse assunto como os outros gregos. Pastor, e como é que pensavam os gregos? Eles acreditavam que a alma das pessoas que morriam ficava vagando em um lugar desconhecido, olha que coisa, sem nenhuma consciência de absolutamente nada. Em outras palavras, não havia nenhuma esperança. Nenhuma esperança. E é interessante pensar sobre isso porque a raiz da palavra traduzida aí por esperança, a palavra grega elpis, traz a ideia de esperar alguma coisa com convicção. Essa é a ideia aqui da palavra. Esperar alguma coisa com certeza, com convicção. Imaginemos, a guisa de didática mesmo, só para a gente tentar entender o tema. Imaginemos uma família em
uma condução de um corpo dentro de um cemitério, no percurso daquele fúnebre, para enterrar um ente querido. Imagine isso. E aquela família entra ali aos prantos, entristecida, e caminha no cemitério, a visão de todos. Chega ali e enterra o seu ente querido, sobre aplausos, homenagens e falas de tristeza, e todos saem dali e voltam para os seus lares abatidos, mas percebe que um dos garotos da família ficou no cemitério. Alguém retorna ali para trazer aquele garoto de volta e o encontra sentado aos pés do túmulo. E aí esse parente se aproxima e diz: você está fazendo o que aqui? E o garoto diz: eu estou esperando. Mas esperando o quê? Então esse alguém senta ao lado do garoto e diz: olha, vamos voltar para casa. Acabou. Não há mais o que esperar. É triste isso, não é? Era isso que abatia o coração dos gregos. Não há mais o que esperar. Entretanto, meus irmãos, essa tristeza não precisaria se prolongar, ainda que ela seja uma realidade, ela não precisaria se prolongar no coração dos cristãos. E Paulo vai dar a razão a partir daqui. Veja só, versículo 14, ele começa a explicar por que no coração do cristão essa tristeza não pode se prolongar por tanto tempo. Ele diz no verso 14, pois, ele está explicando, por que vocês não podem se entristecer como os demais? Pois, verso 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha o que Paulo começa lembrando. Ele começa lembrando aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus Cristo morreu de verdade. De verdade. Ele deu o seu último suspiro na cruz, mas ele também ressuscitou de verdade. E o que é que isso tem a ver com a nossa morte, pastor? Olha o resto do texto. Assim também, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, Deus trará em sua companhia aqueles que dormem. Eu gosto desse assim também. Esse assim também nivela as coisas. Ele lança de um lado para o outro. Assim como aconteceu aqui, também acontecerá aqui. Então veja, da mesma forma como aconteceu com Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, que foi visto, ressurreto pelos homens. Vai imaginando isso. Esse Jesus que, quando ressuscitou, caminhou com os homens, foi tocado por eles, conversou com eles, comeu com eles. Aí veja o que Paulo está dizendo. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que morreram. Em outras palavras, eles serão trazidos de volta. Eles serão trazidos de volta. Você está entendendo o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está tentando dizer: vocês não podem ser como os gregos, que senta no pé de um túmulo e diz assim: acabou, não há mais o que esperar. E por que eu não posso me entristecer tanto como eles? Porque assim como Deus fez com Jesus, fará com todos os seus. Ele os trará de volta. Agora perceba, na continuidade do texto, Paulo ele vai descrever aqui uma sequência de eventos, preste bastante atenção nisso. Ele vai descrever uma sequência de eventos que não há em nenhum outro lugar na Bíblia. Ele começa a descrever coisas que vão acontecer com os vivos e os mortos na vinda de Cristo, que você não vai encontrar em nenhuma outra passagem bíblica, nem mesmo nas cartas de Paulo, as demais cartas. O que nos faz entender automaticamente que isso aqui é fruto de uma revelação especial do próprio Cristo a Paulo. Fica subentendido isso, inclusive, no próximo verso. Atenção, gente, vocês estão muito dispersos. Atenção aqui. Versículo 15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Percebe? Pareceu haver aqui uma revelação especial do Senhor em relação a isso. Aí ele continua: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Veja a sequência. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo está falando aqui, meus irmãos, como alguém que ainda está vivo, viu?
Por isso que ele diz nós, ele se inclui, porque como ele está vivo naquele contexto, ele traz isso aqui como um princípio, ou seja, essa será a realidade de todo aquele que estiver vivo no dia da vinda de quem? Da vinda de Cristo. É isso que ele está colocando. Aí ele completa a informação, veja. De modo algum, nós, os que estivermos vivos, ou aqueles que estarão vivos na vinda de Cristo, de forma alguma precederão os que dormem. Você está entendendo? Os que estiverem vivos não vão preceder, não estarão na frente daqueles que já morreram. Então perceba, o que vai acontecer na vinda de Cristo com o povo de Deus, primeiro vai acontecer com aqueles que já morreram. E o que é que vai acontecer, irmão? O que é que vai acontecer? Preste bastante atenção. Versículo 16. Veja do que ele está falando, para que você entenda o que é aqueles que já morreram, né? Precederão os que estiverem vivos. Ele diz assim no verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então, em primeiro lugar, será dada uma ordem do céu, verso B, parte B do verso 16. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, segundo lugar, né? 2 sons serão ouvidos naquele dia, você está percebendo isso? A voz do arcanjo, uma provável referência a Miguel, que é o anjo anunciador, e a trombeta que anuncia a chegada do rei. Paulo está descrevendo os fatos. Ele diz, olha, o que é que vai acontecer naquele dia? Será dada uma ordem de onde? Do céu. E na hora que essa ordem for dada, barulho vai acontecer. A voz do arcanjo será ouvida, a trombeta do céu tocará. Queridos, a volta de Cristo será barulhenta. Não haverá subida em secreto. Não haverá nada em secreto nesse dia. Nada vai ser em sigilo. Tudo vai ser muito barulhento. E nessa hora, Cristo descerá dos céus e os crentes que morreram, os que morreram, serão todos eles ressuscitados. Verso 16, na íntegra. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão. E assim como aconteceu com Cristo quando ele ressuscitou, ou seja, Cristo ressuscitou com um corpo transformado, com um corpo glorificado, vai acontecer também com estes. Marque sua Bíblia, para que a gente possa ter outra referência essa noite. E venha comigo para Coríntios. 1 Coríntios, volte. Está antes aí, Tessalonicenses, você vai voltando as cartas paulinas até encontrar a primeira carta de Paulo. Deixe marcado seu texto em Tessalônica, para você voltar. 1 Coríntios, capítulo 15. Você vai ver Paulo repetir essas mesmas informações, para ficar claro para nós isso. Eu quero que você saia daqui juntamente comigo, plenamente conscientes do que vai acontecer. Seguindo a ordem, a sequência, né? Se ela for precisa e nos der tempo para isso, dá para contar nos dedos, não é? A ordem do céu, a voz do arcanjo, o som da trombeta, ressuscitaram. Será exatamente isso. Mas eu quero que você olhe isso dentro do contexto aqui colocado por Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Veja o que é que Paulo vai dizer aos crentes de Corinto. Verso 51, lá no finalzinho do capítulo. Vou esperar vocês encontrarem. Verso 51. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Olha que legal. Que mistério é esse? Aí ele diz: nem todos dormiremos, ou seja, na volta de Cristo alguns crentes estarão vivos. É isso que ele está dizendo. Nem todos os crentes morrerão até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, alguns crentes estarão vivos, mas, e esse é o mistério, transformados seremos todos. Tanto os que estiverem vivos, quanto aqueles que já morreram. Porém, como é que isso vai acontecer? Verso 52. E aqui se encaixa com o que Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses. Ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, de uma forma inesperada,
ao ressoar a última trombeta, lembra do barulho? Lá de Tessalônica, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Veja, primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com seus corpos imortais ou com seus corpos transformados. Primeiro isso vai acontecer. Depois, olha o resto, nós, os que estiverem vivos, né, seremos transformados. Percebeu a sequência? Paulo diz, olha, nós vamos ouvir a trombeta. Isso aqui ele dizendo nos Coríntios. Nós vamos ouvir. E na hora que isso acontecer, primeiro os mortos ressuscitarão com corpos transformados. Depois nós, aqueles que estiverem vivos nesse momento, seremos transformados também. Perceba que primeiro os que tiverem morrido ressuscitarão com corpos transformados e só depois os que estiverem vivos terão seus corpos transformados também. Nesse sentido aqui, a gente entende o que foi dito no verso 15 lá de Tessalonicenses, né? Quando ele disse o quê? Que de maneira nenhuma os que estiverem vivos precederão os mortos. Agora a gente entendeu o que ele quis dizer. Quer dizer que eles receberão os corpos transformados. É exatamente isso. Eles serão transformados primeiro. Que graça, hein? Que privilégio. Depois nós seremos transformados. E quando isso acontecer, volta aqui para Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 4, aliás. Depois que tudo isso acontecer, ou seja, depois que essa visão apoteótica acontecer, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação dos seus corpos, a transformação dos corpos dos que estiverem vivos, aí vem o texto, para mim, o verso mais bonito da perícope, o verso 17. Olha o que ele diz. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com aqueles que morreram e tiveram seus corpos transformados. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que beleza! E aqui a gente sabe a sequência agora bem certinha, né? Que lindo, quando chegar o dia do Senhor, vai ser dada a ordem do céu. Nós vamos ouvir o arcanjo. Nós vamos ouvir a trombeta de Deus. E quando isso acontecer, pode esperar. Os nossos irmãos que morreram ressuscitarão. E depois que eles ressuscitarem com os corpos transformados, nós veremos os nossos corpos sendo transformados também. E quando esse processo finalizar, aí o verso 17 diz o quê? Subiremos juntos, os que estiverem vivos e os que já morreram. Subiremos juntos, todos os crentes, de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as nações. Nos encontraremos com o Senhor nos ares. Não dá para imaginar o que será isso. Não dá para imaginar. Estudando Apocalipse com os irmãos aqui, nós vimos que isso vai acontecer diante dos olhos de todos os homens. Os que desprezaram a Cristo, os que perseguiram a igreja. A Bíblia diz que todo olho verá. Há um detalhe aqui nesse termo que ele usa, de que nós nos encontraremos com ele nos ares. Há um significado aqui interessantíssimo, há um paralelo nisso aqui. Naquele período, quando uma autoridade, alguém importante, como o rei, por exemplo, vinha visitar uma província, uma cidade, era avisado antes. O arauto ia na frente da comitiva e avisava a cidade que o rei estava se aproximando. Os corneteiros que ficavam em cima dos muros, as cidades eram fortificadas, em sua maioria, eles se viravam para dentro da cidade e tocavam em alerta. Lembra da trombeta? Para que a cidade se preparasse para a chegada de quem? Do rei. Mas havia uma comitiva, e aqui entra esse segundo paralelo do exemplo,
Havia uma comitiva que se preparava com presentes, com canções, com o melhor que tinha da cultura da cidade, para se encontrar com o rei ou com a autoridade no meio do caminho. E essa comitiva saía representando a cidade para se encontrar no meio do caminho com aquela comitiva do rei para poder trazê-lo em festa. Você está entendendo isso? Então, quando Paulo diz assim, nós, os que estiverem vivos naquele período, juntamente com os crentes que já morreram e ressuscitaram, nós subiremos e nos encontraremos com ele no meio do caminho. Agora a gente entende o que ele quer dizer com isso. Haverá festa entre nós. Nós vamos recebê-lo em festa. É isso que o texto nos diz, meus irmãos. Queridos, a ressurreição é o lenitivo da nossa alma. É o descanso da nossa alma. Perceba, o sofrimento é algo que todo mundo vai experimentar nessa vida. Todos nós vamos experimentar de sofrimentos. Claro que todos eles causados pelos nossos pecados de uma forma geral. Pelo pecado do homem de uma forma geral. Mas todos sofreremos isso. Todos sentiremos esses sofrimentos. Uns mais, outros menos, mais cedo ou mais tarde, mas ninguém vai escapar de sofrimentos nessa vida. A morte, que é o tema do texto, ela é a certeza de todos os homens. É a certeza de todos os homens. Nós já nascemos destinados para a morte por causa dos nossos pecados. Percebamos ou não, todos nós que estamos aqui, estamos caminhando para a morte. A gente nunca para, né? Ou dificilmente a gente para pensar nisso. A gente nasce, desenvolve até um certo tempo e as células começam a morrer. Caminhamos para a morte. Mas a ressurreição é a esperança dos crentes. Podemos sentar aos pés do túmulo. Podemos sentar aos pés do túmulo. Os nossos irmãos que já se foram, dá para a gente lembrar de alguns aqui, não dá? Não dá para lembrar destes? Parentes crentes, irmãos em Cristo, que deixaram o nosso coração cheio de saudades. Ei, irmãos, eles voltarão. Olha que diferença dos gregos, né? Eles voltarão. E nós, se Cristo não voltar antes de experimentarmos a morte, que possamos enfrentá-la sabendo disso. Nós voltaremos. Nós voltaremos. E preste bem atenção, essa deve ser a razão do nosso consolo. Último verso, 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Passaremos pelo sofrimento, passaremos pela morte, mas seremos ressuscitados pelo Senhor. E esse seja, meus irmãos, de verdade, o nosso maior consolo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Temos tudo em comum com todos os homens, até aqueles que desprezam a Deus. Temos tudo em comum com eles. Doença, saúde, prosperidade, pobreza, tudo alcança todos os homens. Tudo isso alcança todos os homens. Ressurreição após a morte, somente os que morreram em Cristo Jesus, segundo a Escritura Sagrada. Essa é a promessa de Deus. A igreja em Tessalônica experimentou consolo ao saber disso. Que você, que de fato é um crente verdadeiro, experimente do mesmo consolo essa noite, para o louvor da glória de Deus. Bondoso Deus, a vida é muito rápida.
A vida do homem é como uma neblina que se dispersa com o tempo. Mas nós, ó Deus, pela tua graça, entendemos nessa noite, ou relembramos, que a nós, a quem o Senhor fez teus filhos, por misericórdia, a nós o Senhor nos promete a ressurreição. A morte não é o fim para nós. Nós venceremos a morte, como Cristo a venceu. Nós queremos rogar ao Senhor nesse instante, ó Deus, que entendendo que a vida é breve, o Senhor nos ajude a buscar priorizar a nossa vida espiritual. Nós não sabemos quando partiremos daqui. E o que vamos deixar para trás, ó Deus, o que teremos vivido aqui, é o que deveria nos importar. A maneira como encaramos a vida e a fé. Senhor Deus, a ressurreição é a promessa aos teus. A ressurreição é a promessa do Senhor àqueles que pela fé foram reaproximados contigo. Portanto, Senhor, que nessa noite o nosso coração goze de consolo da tua parte, ao lembrar de irmãos queridos e parentes crentes, genuinamente crentes que se foram e que deixaram o nosso coração com lembranças e saudades. Consola o nosso coração, ó Deus, nos fazendo lembrar nesse instante que nós vamos vê-los novamente. Também, ó Deus, diante da morte certa de cada um aqui presente, que possamos enfrentar isso entendendo que nós também ressuscitaremos naquele dia. Nada mais nos separa de ti, nem mesmo a morte. Grava a tua palavra em nosso coração, Senhor, e que ela possa gerar fruto na nossa alma, nos aproximar de ti e nos fazer priorizar o que precisa ser priorizado. Que assim seja com os que de verdade são teus e que nessa noite ouviram a tua palavra. E que seja assim com os teus eleitos, a quem o Senhor salvou ou salvará, em nome de Jesus. Amém.